Olá pessoal, estamos iniciando aqui o curso de automação hidráulica e pneumática. E daí, como o próprio nome sugere, a automação hidráulica e pneumática e o nosso curso, ele é dividido fundamentalmente em duas partes. Inicialmente nós iremos estudar a parte hidráulica e posteriormente nós iremos estudar a parte pneumática. Apesar de terem suas divergências, a simbologia hidráulica e pneumática em circuitos ela é bastante parecida. Por isso, quando nós migrarmos de uma parte para a outra, nós não teremos muita dificuldade de entendimento. Antes de mais nada, eu irei deixar aqui as referências à bibliografia básica recomendada porém, todo o conteúdo que eu irei ministrar, eu irei disponibilizar o material no formato de slide e no formato de vídeo, como vocês bem sabem. Essa disciplina, ela ocorrerá da seguinte maneira. Enquanto nós estivermos ministrando ela à distância, cada aula eu irei propor uma lista de exercícios que deve ser resolvida ao final da aula, e essas listas, no final do semestre, irão compor a nota final. Então, vamos iniciar aí o curso em si. Vamos iniciar de forma introdutória, apresentando alguns circuitos hidráulicos e pneumáticos e falando a diferença entre eles. As máquinas e processos são projetados para cumprir objetivos variados, como produção de peças, embalagens de produtos, preparação de substâncias, transporte entre estações de trabalho, etc. Olha, os circuitos hidráulicos e pneumáticos, eles são muito aplicáveis a máquinas que nós convivemos em nosso dia a dia. Então, assim como produção de peças, máquina de embalagem, máquina de prensa, a grande maioria desses dispositivos, eles são movidos por propulsão hidráulica ou pneumática. Então, nós iremos ver algumas aplicações nessa aula. Essencialmente, esses objetivos são alcançados principalmente por meio de ações mecânicas que produzem movimentos. Olha, em todos eles nós iremos caracterizar a elevação de uma carga, o deslocamento de uma carga, a execução de algum tipo de trabalho que é promovido por meio de uma ação mecânica. Então, a automação hidráulica e pneumática, ela é uma sub-área da engenharia mecânica, propriamente dita. Vamos ver aí alguns exemplos de circuitos hidráulicos que vocês irão se identificar. A utilização da hidráulica e da pneumática é bastante intensa e não se restringe à indústria. Como eu falei, existem muitas aplicações em nosso dia a dia. Existem várias aplicações no nosso cotidiano de equipamentos que se baseiam em circuitos hidráulicos e pneumáticos, como máquinas agrícolas, aviões, carros, máquinas pesadas. Então, é basicamente o que eu falei. Olha aí, os sistemas hidráulicos e pneumáticos, eles vão ser destinados para as mais diversas aplicações. Olha, a indústria têxtil, indústria do plástico, máquinas agrícolas, manufatura, robótica. Ou seja, tudo aquilo que houver movimento relativo entre alguns componentes do sistema, possivelmente vão ter aí aplicações hidráulicas e pneumáticas. Não é à toa que nós reconhecemos alguns dispositivos como direção hidráulica, macaco hidráulico, né? Macaco de elevação de carro. Então, tudo isso que a gente escuta em nosso dia a dia é porque eles são baseados em sistemas hidráulicos ou pneumáticos, a depender da aplicação. Então, eu irei iniciar agora dando algumas aplicações de sistemas que aplicam circuitos hidráulicos. Então, vamos ver.
Aqui tem um exemplo que nós aplicamos sistemas hidráulicos, certo? Que no caso é uma máquina agrícola aqui, ó. Aqui a simbologia de uma bomba hidráulica e aqui, ó, de um atuador hidráulico que é utilizado para rotação, certo? Rotação dessa roda é por meio de um atuador hidráulico. Aqui nós temos alguns cilindros, ó, que promovem o movimento dessa pá, provavelmente para frente, para baixo e para cima. E aqui eu tenho um outro cilindro que promove a movimentação desse outro componente dessa máquina agrícola. E aqui estão as alavancas, né, de controle desses atuadores. Esses cilindros também que são conhecidos na hidráulica e na pneumática como atuadores. Então nós temos aí uma aplicação de circuito hidráulico. Olha aí um circuito já bem mais complexo utilizado em uma aeronave, né? Onde eu tenho aqui, ó, atuador hidráulico do estabilizador, é um componente da aeronave, um reservatório hidráulico, atuador hidráulico do leme, atuador do bocal de combustão auxiliar. Então nós temos aí diversos sistemas em uma aeronave que também são promovidos por meio de atuadores de circuitos hidráulicos, certo? Aí nós temos, né, na retroescavadeira um cilindro hidráulico aqui que promove a subida e a descida da pá. E como foi dito, né, anteriormente por mim, a direção hidráulica, que ela se vale de sistemas hidráulicos, como o próprio nome sugere. Nós iremos ver um vídeo agora de um sistema de direção hidráulica e aí eu vou explicar para vocês os principais componentes que são utilizados nesse tipo de sistema, para que nós venhamos a entender como é que os sistemas hidráulicos e pneumáticos são concebidos de uma maneira geral. Então vamos lá. Gente, nesse vídeo nós iremos ver um sistema de frenagem hidráulico de um carro. Então, existem alguns tipos de componentes que serão característicos nele e também são aplicáveis a outros circuitos hidráulicos e pneumáticos. Nós iremos ver, por exemplo, um reservatório, nós iremos ver algum tipo de controle direcional que será causado por um freio ou por um freio de mão. E por fim nós teremos aí os atuadores, que são os componentes finais que realizam o movimento. Então, olha, vamos ver aqui esse vídeo enquanto eu explico para vocês. Pessoal, olha, vamos ver aqui os componentes desse circuito. Inicialmente nós vemos aí o pedal de freio, né? Que ele seria, antes do pedal de freio nós temos aí o reservatório. Então o óleo, no caso o fluido hidráulico, ele vai para o reservatório e ele é comandado pelo pedal de freio. À medida que o pedal de freio ele é acionado ou desacionado, nós vamos ver aí, ó, o movimento do atuador que vai promover a frenagem do veículo. Então nós temos aí o sistema de reservatório, o sistema de controle, que seria o pedal, e por fim o sistema de atuação, né, que seriam as pastilhas de freio aí, ó. Esse aí é o atuador final, né? O movimento final é executado por esse atuador, que no caso do exemplo da retroescavadeira seria o pistão. Olha aí as pastilhas, aí o óleo ele vai para esse recipiente e ele promove o deslocamento das pastilhas de freio. Ou outro tipo de controle seria dado pelo freio de mão, né? Além do freio do pedal, o freio de mão ele promove um controle também.
e esse controle ele exerce a sua atuação na pastilha de freio também, né? Então nós temos dois dispositivos possíveis de controle, ou freio do pedal ou freio de mão. Então basicamente era isso que eu queria ilustrar para vocês. Vamos dar continuidade aí na aula. Bem, pessoal, nós aí vimos uma aplicação de um circuito hidráulico e agora eu vou dar um exemplo de aplicação do circuito pneumático. Olha, vejam aí, essa espécie de linha de produção, onde tem aqui um sensor que vai identificar, né, aquele recipiente que está destampado, sem tampa. Então, o que está destampado, o sensor manda a informação e esse componente pneumático, esse pistão pneumático, ele rapidamente tira, afasta essa tampa, descarta ela, esse recipiente é descartado de maneira muito rápida, certo? Por meio desse atuador pneumático. Onde é mais que eu posso ver aplicações pneumáticas? Olha, se vocês bem perceberem, naquelas portas de ônibus, quando elas são abertas, elas fazem um barulho, né? Tch, tch. Aquilo é porque aquelas portas, elas são movidas por meio de um circuito pneumático. E se você perceber, o movimento de abrir e de fechar daquelas portas também é bastante rápido. Então, nós já vemos aí uma característica dos circuitos pneumáticos. Eles geralmente executam atividades rápidas, certo? E uma outra característica é que os circuitos hidráulicos, como vocês puderam perceber, eles são aplicados em atividades que demandam muita força, ou seja, uma retroescavadeira, ela precisa içar uma carga muito elevada. Já uma porta de ônibus não precisa abrir com tanta força. Dessa forma, os circuitos pneumáticos eles são demandados para atividades que demandam pouca força. Já os circuitos hidráulicos são utilizados para atividades que demandam muita força. Além da velocidade de ambos, ela ser bem diferente. Então, vamos ver as principais diferenças entre circuitos pneumáticos e hidráulicos. Vamos lá. Vamos lá ver as principais diferenças entre circuitos hidráulicos e pneumáticos, certo? Na hidráulica, como nós vimos, os circuitos eles são aplicados em situações que demandam maiores forças, para içar carga, no caso um macaco hidráulico para içar um carro, então aí a gente precisa de bastante força, muita pressão no sistema, em consequência dessa força elevada. E eles propiciam um maior controle. Se vocês veem aquelas pás pneumáticas, elas podem se mover em muitas posições, de maneira devagar. Não é uma coisa muito binária. É bastante contínuo o movimento dessas pás. Então, eles propiciam muito controle no movimento. Já o circuito pneumático, eles demandam uma maior velocidade, como vocês viram lá, a aplicação daquele atuador pneumático para remover as garrafinhas. E uma maior limpeza, porque eles não trabalham com tanto óleo. O óleo do sistema hidráulico, que no caso ele é operado com óleo, ele promove sujeira, né? E daí requer manutenção. Todos requerem manutenção, só que os sistemas hidráulicos são mais sujos, por assim dizer. Olha, o atuador, o que seria o atuador? Seria o pistão. Na hidráulica, eles podem ficar em infinitas posições, pela questão que eu mencionei para vocês, do controle.
a gente consegue ir movendo uma pá sutilmente para cima ou para baixo. Isso é porque o pistão ele está distendendo e está avançando e recuando de maneira bem devagar, o que promove infinitas posições do atuador. Já nos sistemas pneumáticos, eles são praticamente no modo on-off. Ou eles são avançados ou eles são recuados. Eles não trabalham em posições intermediárias do atuador. Ou eles avançam ou eles recuam, de maneira bem rápida. E fica bem claro quando a gente cita algum exemplo de sistema pneumático. É esse o modo de atuação deles. Isso é devido a uma coisa chamada compressibilidade, que eu irei comentar com vocês em momentos posteriores. Aí vamos ver os sistemas hidráulicos como um todo, né? Como é que eles são formados. Sistemas hidráulicos, eles vão ter aí, uma unidade de conversão primária, que seria o quê? Seria aquele reservatório, né? Quando eu tenho um sistema hidráulico, eu vou ter uma bomba, e essa bomba, que ela pode ser movida, no caso do sistema hidráulico dos veículos, a bomba hidráulica, ela é movida por meio do motor de combustão, né, do carro. O motor do carro, ele faz com que a bomba bombeie o óleo dentro do circuito. Então, isso é um tipo de conversão primária. É quando eu pego a energia por meio do sistema de combustão e transformo ela em energia hidráulica, fornecendo energia para a bomba, para ela bombear o óleo ao longo, no caso do veículo. Nós temos uma unidade de limitação e controle. Inicialmente, naquele vídeo, nós vimos o controle, que era dado por quê? Pelo pedal de freio ou pelo freio de mão. Quando acionado ou desacionado, ele libera ou não a passagem do óleo, né? Para que o sistema de pastilha ele possa atuar ou não. E a unidade de conversão secundária, que no caso seria as pastilhas de freio, né? Os atuadores ali fazendo com que a pastilha ela seja comprimida ou distendida. E daí essa é a unidade de conversão secundária, que é o movimento em si, é quando eu transformo a entrada, que é a frenagem, na saída, que no caso a pastilha de freio ali bloquear, né, a rotação do pneu. E entre esses movimentos nós teremos sempre, no caso de sistemas hidráulicos, um reservatório para onde o fluido retorna para ser bombeado novamente. Então, o fluido, quando ele é utilizado para realizar algum tipo de atuação hidráulica, ele retorna para o reservatório e é reutilizado de maneira contínua. E aí, né, nós temos um exemplo prático, olha, onde eu tenho aqui uma retroescavadeira, e daí eu tenho a fonte externa, que seria o motor da minha retroescavadeira, e ela vai bombear, né, a bomba de óleo. Seria o sistema de conversão primária. Aí aqui eu tenho minha válvula de controle, que seriam as alavancas de movimentar esse cilindro, essa retroescavadeira. Seria a unidade de limitação e de controle. E por fim eu teria as pás, que elas realizam o movimento de subida e descida, que seria a unidade de conversão secundária. Então nós temos aí outro exemplo de sistema hidráulico com todos os seus componentes. Por fim, vamos especificar aí os componentes gerais de um circuito hidráulico ou pneumático. Primeiro componente, para circuitos hidráulicos nós temos bombas que promovem a pressurização do sistema. Para circuitos pneumáticos nós temos compressores pneumáticos. E a função é fornecer energia ao fluido,
sendo ele o óleo, quando nós trabalhamos com circuitos hidráulicos, ou o ar comprimido, quando nós trabalhamos com circuitos pneumáticos. Além desses sistemas, nós temos aí os filtros, que retiram as impurezas do sistema, e aí nós temos filtros tanto hidráulicos quanto pneumáticos. Até quem tem automóveis aí e faz a manutenção do seu carro sabe que uma das manutenções mais frequentes é a troca de filtro. Nós teremos as válvulas direcionais, retenção e alívio, com função de direcionar e controlar o fluido, controlar a pressão do sistema. Ali no exemplo da frenagem hidráulica, seria o pedal de freio, que seria uma válvula direcional, que possibilitaria a passagem ou o bloqueio do óleo. E por fim nós temos os cilindros e motores hidráulicos, que promovem a ação, o levantamento de carga, o movimento da pá, a frenagem do veículo. Então, basicamente, esse é o conteúdo que eu queria transmitir nessa aula. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por meio dos sistemas de WhatsApp, e-mail, ou como bem for conveniente. Espero que todos tenham compreendido essa aula.